Olá, estamos começando mais um programa do Pode Sim com Milton de Araújo, o podcast dos Sim Comerciários de Jundiaí região. Eu sou a Caíta, assessora de imprensa do sindicato, estou aqui ao lado do presidente Milton de Araújo. E antes de passar a bola aqui para ele, eu vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, que nós vamos falar de um tema muito interessante que interessa aí a população mundial, cada vez mais. Nós vamos falar sobre o Janeiro Branco, o cuidado com a saúde mental e o papel da terapia cognitivo-comportamental, conhecida como TCC. Para falar com a gente sobre esse assunto, eu estou com dois jovens aqui da clínica Equilibrium aqui de Jundiaí, que recebe aí adolescentes, crianças, jovens e adultos para tratar da saúde mental. Eu vou apresentar para vocês primeiro o Sherly Araújo. Ele não gosta de ser chamado de doutor, mas como ele é psicólogo, a gente já tem o costume de chamar de doutor, né? Mas é o Sherly Araújo, ele é formado em psicologia e atua na abordagem cognitivo-comportamental. Estamos também com o Dr. Cássio Ieda, que é formado em psicologia e atua na abordagem cognitivo-comportamental. Lembrando que o Sindicato dos Comerciários de Jundiaí prestam atendimento, né, aos trabalhadores aqui da cidade, no sentido de oferecer para eles um acolhimento quando eles têm algum problema de saúde mental no trabalho, sofrem assédio moral, né, que desencadeia aí todo esse problema de saúde mental. Presidente Milton, estamos aqui com os nossos convidados. O senhor tem aí já algumas perguntas preparadas para fazer para eles, né? Nós levantamos aí o assunto, coisas de interesse dos trabalhadores. Vamos receber aqui os nossos convidados e eu vou passar a bola aí para você receber os convidados e já fazer as primeiras 3 perguntas para eles. Sejam bem-vindos. Todas as vezes que a gente está recebendo nosso público, essas pessoas para conversar com a gente, vem cada vez pessoas mais de grande importância, né? Só para mim é fera. de grande importância receber 2 jovens aqui, realmente, os outros formados na psicologia e cuida das pessoas, isso é importante para o público. Então, Cássio, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Sherly. Para mim é de grande importância no nosso Pode Sim receber vocês para um bate-papo. As pessoas agora vão saber quem é vocês, vai saber o que vocês fazem aí com o público, com a categoria, realmente, que como a gente falou, vocês são de grande importância para a categoria e também para o público de Jundiaí região. O que vocês vêm fazendo com o público, isso é muito importante. E se falar em doença mental, isso para mim é muito importante, porque hoje quando a gente está vendo de criança até adulto, até senhor de idade, hoje quando a gente pensa que não está tendo problema, a pressão no trabalho, a pressão dentro da família, a pressão com o vizinho, isso é uma coisa importante de se falar sobre doença mental. Mas eu tenho aqui uma pergunta para vocês e eu acho que eu vou começar, eu acho que eu vou fazer essa pergunta para o nosso amigo Cássio, depois o Sherly complementa. Nós estamos agora em janeiro e agora ocorreu o Janeiro Branco. O que é Janeiro Branco e por que foi criado o Janeiro Branco? Para a gente explicar para o nosso público, para a nossa categoria. Certo. Então, primeiramente, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, o horário que o público for ver que o programa. Então, o Janeiro Branco ele foi criado aí como uma iniciativa para trazer a visibilidade, né, para o tema da saúde mental, que de certa forma sempre foi importante, mas agora vem tomando mais áreas de conhecimento, aí, graças aos meios de comunicação, né? A questão de trazer mais à tona a questão de cuidar de si, né? De olhar para aquilo que a gente não vê como muitas vezes um braço quebrado, uma alergia na pele, isso a gente vê, mas a saúde mental, ela não é vista como algo físico, mas a gente sente, a gente sofre por isso. Muitas vezes isso trava a nossa vida, né? Então foi criado aí como uma iniciativa para dar mais visibilidade a essa questão. Porque é uma doença invisível, né? Vamos dizer assim, né? Ela não está na pele, né? Exato. Não está na cara das pessoas. Está no comportamento. E muitas vezes está interna, junto com a pessoa, e ela não externa, né? Perfeito. Então, acho que é mais para dar essa conscientização de que existe o problema, né? Da saúde mental e da doença mental, né? Na verdade. Quer complementar, Sherly, sobre o Janeiro Branco e por que foi criado o Janeiro Branco? Janeiro Branco foi criado em 2014 por um psicólogo em Minas Gerais, se não me engano foi Uberlândia. O nome dele é Leonardo Abram. E hoje em dia ele faz parte do Instituto Janeiro Branco, né? Caramba, tem um instituto com o nome?
Bacana. Fundado por esse psicólogo. E o interessante é por que é janeiro e por que é branco, né? Então, em janeiro, tem aquela frase que todo mundo fala assim, tudo novo de novo, né? Então vamos começar tudo em janeiro, começar o ano bem e tudo mais. Então já é um incentivo, né? Que em dezembro no finalzinho a gente já pensa em mudança. Né? Chegou o final de ano, vamos mudar. Ano que vem vai ser diferente. E janeiro começar com o pé direito, né? Então achei interessante isso daí. Recomeço. Janeiro branco para recomeçar, né? E começar de uma forma muito boa, né? Pensando em saúde mental. Verdade, porque quando vamos pro ano todinho, a gente faz aqueles estragos. As besteiras, As besteiras nas baladas, come demais, briga demais, é confusão. E quando chega em novembro, Perde a gente quando toma dinheiro emprestado, e isso dá tudo problema na pessoa. Aí quando dá novembro, dezembro, a pessoa, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou para academia, esse ano eu vou comer menos, esse ano eu vou fazer isso, faz aquelas promessinhas. Então realmente é como o Shelley falou, que quando dá em janeiro é mês de mudança e tudo se começa. Realmente seria muito importante as pessoas mudar mesmo, quando chegar em dezembro para janeiro, a pessoa já pensar em mudança. Isso realmente é legal. Ele já até respondeu a segunda pergunta, que era aqui, né? Por que em janeiro? Sim. Então é porque quando a conta chega, né? Então, a conta do ano chega em janeiro. A gente reflete muito, né? E o legal é a gente pensar em saúde mental desde o começo do ano. Pensar em melhorar, pensar na nossa saúde mesmo, assim, né? A promoção da saúde. Tá. E branco, porque é uma folha em branco, né? Para começar de novo. Né? E falar em saúde mental, eu acho que gostaria até que vocês dois falassem sobre isso, porque realmente hoje a gente vê, ninguém via falar sobre doença mental. Quando a gente via falar nos tempos antigos dos meus avós, falar fulano é doido, fulano é não sei o quê. E hoje ninguém vê falar essa palavra pesada, fulano é doido. Hoje é problema mental. E hoje a gente sabe que existe vários tipos de doença mental. Era até bom vocês falassem sobre isso, porque tem muita gente nos ouvindo nesse momento e realmente as pessoas precisam saber sobre isso. Porque a pessoa fala, meu filho é bonzinho, ou então minha esposa é boazinha, ou eu sou bonzinho. Mas se ele for fazer os exames, ele encontra algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema na mentalidade dele, ou então... Eu acho que realmente seria importante vocês falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que os tempos mudaram muito, né, de um tempo para cá, de pouco tempo para cá, né, se a gente for ver, sei lá, 20 anos, né, se a gente pensar em 20 anos para cá, mudou bastante. Quando eu era criança, quase não ouvia falar de psicologia ou de psicólogo. Eu tô com 41 anos hoje em dia, né, então se a gente pensar 30 anos atrás, 35 anos atrás... Só quem estava no finalzinho da doença que procurava. Eu lembro quando eu comecei a faculdade, só tinha... período integral na época. Né? Eu fui da primeira turma, período noturno aqui de Jundiaí, na época, na Unip. E era como se fosse algo de rico. Né? Então, até hoje, né? Até hoje até brinco, eu falo assim, pobre não tem depressão, pobre não tem ansiedade. Não tem burnout, né? Burnout é doença de rico. Preguiça. Então, infelizmente tem. A gente tem aqui os comerciários que trabalham assim sob pressão, né, para cumprir metas. Então a gente tem muito esse problema aqui também de saúde mental. E eu acho que, como você falou, deve ser encarado com seriedade, né? Porque há um tempo atrás não isso era mesmo, Cássio. Não, sem dúvida. E assim, tem um ponto muito interessante aí que eu considero crucial, que antigamente a patologia mental, né, o transtorno mental, ele era muito moralizado. Então, assim, era errado você ter ansiedade, era errado você ter algum problema de saúde, ou de saúde mental, principalmente. As instituições psiquiátricas, por exemplo, eram utilizadas como prisões. Então, não ia para lá. Quem tivesse um comportamento, entre aspas, desviante do que era considerado normal, ia para lá. Então, ocorriam crimes, assim, tem até aquele caso de Barbacena, onde pessoas tomavam eletrochoque, isso, né? Era o tratamento, um absurdo. Aquele filme lá, Bicho de Sete Cabeças, né? Que o menino usava maconha e o pai já internou logo no hospital psiquiátrico porque pensou que estava com problemas de saúde mental. Exatamente. Então nunca se olhava para o sujeito, para a pessoa. Se olhava para o que ela estava simplesmente trazendo ali de ruim. Então, não como um sintoma, mas como o problema em si que tinha que ser cortado, não resolvido. E essa lógica, infelizmente, se atravessou o tempo. E chega hoje aí ainda com esses resquícios de fulano tá louco, tá biruta. Então essas palavrinhas que a gente ainda ri dessas palavras, porém elas ainda trazem um certo peso, né?
Que a pessoa que pode estar passando por aquele transtorno, uma depressão velada, por exemplo, um lembrete sempre importante, quem ri também pode ter depressão, né? E essas pessoas, elas têm medo do estigma. Elas têm medo de serem tratadas como uma coisa ruim perante os outros. Tem um afastamento social. Elas já estão passando por um peso, né? Eu acho que você responde, então, que... Eu acho que esse é o desafio, então, das pessoas. Sim, para tratar uma saúde mental? Perfeito. Ou a sociedade? Perfeito. A quebra do estigma... Desculpa. Pode falar. A quebra desse estigma do passado, inclusive com a questão do tratamento mental. Do tratamento psicológico, né? Ou psiquiátrico também. Que agora a gente está vivendo uma transformação interessante, que a psicologia ela sai da lógica hospitalar, da lógica institucional e vai para a vida cotidiana. Então, ela não é mais voltada para simplesmente a sanar doenças, mas para construir um bem-estar do dia a dia. E como que faz com a pessoa que tem medo hoje, por exemplo, de procurar um psicólogo? Quais são as barreiras? Como ela quebra essas barreiras, né? Como que ela busca ajuda? Como é que faz para conversar com a família? Ou o funcionário lá falar com o chefe que não está se sentindo bem? Como que faz, né? Antes que eles respondam, eu digo assim, que seria, acho que talvez, uma dificuldade muito grande para os psicólogos, para os médicos, para as pessoas, trabalhar na mente das pessoas, porque as pessoas ainda têm um impacto aquele impacto, a sociedade geral, eu acho que ainda tem um impacto daquele de medo, preconceito, de procurar um médico, procurar um psicólogo, falar assim, eu não vou no psicólogo, eu não sou doido, eu sou boazinha. Eu acho que vocês ainda têm muita dificuldade do impacto da sociedade nesse ponto. Como é que vocês conseguem fazer com que atraia essa pessoa para chegar até em vocês? Porque isso aqui é muito importante. Eles ouvir agora, porque muita gente que nós estamos ouvindo agora, os comerciários ou o público geral, muitas vezes, como você falou no começo, aqueles que ri da pessoa pode ter um grande problema e ele não sabe. Então, muita gente deve ter um problema e tem aquele impacto da família, aquele medo de ir num psicólogo, nem por pagar. É o problema do impacto da sociedade mesmo. Queria ver como é que vocês... Eu acho que a resposta já está aqui, ó. A informação. Informação, né? Chegar nas pessoas, né? Exatamente. Chegar, então, quando a gente, abrir as portas, sim, né? Quando a gente chega na casa da pessoa, né? Através da informação hoje em dia, do celular, computador, né? Então, esse daí já é um grande objetivo alcançado, né? Então, a pessoa já está lá. Ela já começa a se identificar com algumas coisas, né? Quando a gente passa a informação para ela. Quando ela se identifica e aceita algo assim e tal, né, que ela precisa de ajuda, aí já é um ponto legal para ela procurar essa ajuda, né? Então, acho que dessa forma fica... Hoje em dia, se a gente pensar, se fala muito sobre saúde mental, né? O Milton estava comentando aí, né? Antigamente não tinha isso na minha época tal, né? Agora, se a gente buscar as pessoas, hoje em dia, quantas pessoas estão tomando remédio? Ansiolíticos, que era né? Da sua Dependentes, época, né? Da minha época também, né? Que hoje em dia eu converso com amigos, já estão tomando um monte de remédio. Sim, a maioria, né, das pessoas. Sim. Ou toma um antidepressivo, ou porque qualquer coisinha. não foi tratado na infância, não foi tratado na adolescência, né? Então a informação hoje em dia, que o pessoal está indo atrás de informação, né? A rede social está cheia de informação, né? Então, para mim é por esse lado aí. As pessoas falam muito sobre autoconhecimento, né, hoje em dia. Então, assim, a pessoa que vai buscar se conhecer, quais são os sinais de alerta, assim, que a família pode detectar, de repente, no filho, no marido, na esposa? Que legal isso aí, Cássio. O que pode ser um sinal para procurar um psicólogo? Assim, acho que eu não estou bem, acho que eu preciso de um médico. Eu acredito que as evidências mostram para a gente, né, que a gente usa como indicadores importantes, são, por exemplo, quando a pessoa tem a percepção de sofrimento, quando assim a perda de sentido na vida, as atividades que antes eram prazerosas para o dia a dia, elas vão perdendo o gosto por realizar essas atividades, o isolamento social. Não é a questão de, não, eu gosto de ser mais introvertido. Aí não. As pessoas que realmente têm prejuízo social pelo afastamento, preciso ir numa reunião. Não, eu sou introvertido, então não quero participar de reunião. Então, mas você vai ser demitido, tudo bem. Nossa, a gente impacta mesmo no isso, trabalho. Um exemplo de como isso pode interferir. Não gosto de me comunicar. Tudo bem, mas de repente a pessoa é pai de família ou
ter um relacionamento ou mora com outras pessoas, trabalha. Então, você tem que se comunicar. A comunicação, ela faz parte, né, da interação, da dinâmica humana. E, inclusive, esse está sendo um problema muito recorrente desde a época da pandemia. Nós tivemos um prejuízo significativo aí da qualidade da comunicação das pessoas em geral. Então, as pessoas, elas vêm tendo cada vez mais medo de se comunicar. Antes até se brincava sobre o medo de pedir uma pizza pelo telefone, né? Hoje em dia, as pessoas elas estão deixando de buscar ajuda por ter que ligar. Ligar no 90. Ter que falar com outra pessoa já é um pânico para ela. Terrível. Elas relatam não saberem o que fazer. Isso é um transtorno? Caracteriza. É muito difícil a gente dizer o que é em específico, né? Que é multifatorial. Mas é muito característico de um transtorno. Que a pessoa realmente está tendo prejuízo. Ô Cássio, mas eu acho que hoje está muito fácil realmente. A dificuldade que eu acho é as pessoas compreender que eles precisam procurar um psicólogo ou um médico. Porque muitas vezes a gente de fora tem mais facilidade de ver que a pessoa está precisando do que o próprio ele. A gente imagina na pressão que o nosso comerciário leva aí dos patrões, dos chefes deles. A pressão que tem dentro de uma casa, de uma família, do próprio marido, do próprio esposo, do próprio filho, os problemas que tem problema demais familiar hoje. Então, quem está fora, essa família está muito problemática. E eles não procuram, cara. Fica uma dificuldade tão grande deles procurar que é muito difícil a gente entender. Porque a gente percebe que as pessoas estão com dificuldade, a pessoa está com problema, a pessoa está brigando em casa direto, se xingando, aquelas coisas. A gente já viu que ali naquela casa tem problema. Então, eu acharia que realmente, como as pessoas talvez não tenham condição, vamos partir para outro canto. Eu acho que o governo, os políticos deveriam providenciar, eu acho que psicólogo de graça para os familiares que têm problema. Isso está faltando também os políticos ver isso aí, porque eles não viram ainda, ou então o civil faz que não estão vendo. Sim. Infelizmente, desculpa, Acesso público, né? Acesso público aos serviços de saúde deve incluir também, né? A saúde mental. Existe uma lei agora sancionada, a gente estava falando até antes do programa, sobre essa lei que exige das empresas que promovam programas em prol da saúde mental. Aqui nós temos todo mês uma palestra, sempre nós temos uma reunião. O RH daqui é muito ativo, assim, para com os próprios colaboradores daqui, funcionários daqui do sindicato, para levantar essas questões. Como é que você está? Como é que está em casa? Está tudo bem? Tem alguma coisa te incomodando? Então, foi preciso criar uma lei para que as empresas entendam que é preciso olhar para a saúde mental do trabalhador. Então, isso é agora, é recente, né? Para você ver como o Shirley falou. E aí, falando da atuação da clínica, até, da Equilibrium, Shirley, você que está aí que trabalha diretamente no TCC, né? Que é chamado Terapia Cognitivo Comportamental. Explica para a gente como que é isso, como que é essa abordagem. Então, essa é uma abordagem que ela fundamenta, né, que os pensamentos vão determinar nossas emoções. Então, a gente trabalha com os pensamentos. Vou dar um exemplo para vocês. Bom, de repente eu estou subindo a rua do centro aqui de Jundiaí, encontro um amigo meu de, 20 anos atrás, né, da época de escola. Vamos inventar o nome. José Wagner. O Milton vive acontecendo isso com ele aqui em Jundiaí, né, Milton? E aí ele anda e tem um amigo dele de infância. Aí, de repente, eu vou lá e grito José Wagner, né? Sabe quando você encontra uma pessoa, você cumprimenta ela, a pessoa não vê, todo mundo vê. Né? Você passa aquela vergonha, né? Você gritou José Wagner, e o cara vai lá e passa reto. E vê um monte de pensamento na sua cabeça naquele momento, né? Pensamento número 1, você começa a xingar ele em pensamento. Que cara, né? Não vou falar palavrões aqui. Mas aí você sente raiva, né? Porque o seu pensamento você tá xingando. Você pode pensar, nossa, será que é alguma coisa comigo? Será que ele não gosta de mim? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu sou preto, branco, cor-de-rosa, pobre, rico? É o diabinho e o anjinho? Eu começo a me culpar disso. Terrível. Significa, né? Isso daí já é vão colocar do lado da ansiedade ali. Que eu começo a me culpar. E se eu encontrar com ele de novo, será que eu cumprimento ou não? Né? Então, pode ter esse pensamento. Pensamento número 3. Acho que ele não me viu, não me reconheceu. Tá tudo bem. Outra hora eu mexo com ele, aí ficou rico, não lembra mais dos amigos. Não vou sentir nada. Míope, né? Eu tinha esse problema. Nesse momento eu não vou sentir nada. Porque esse pensamento foi um pensamento mais tranquilo, né? Vamos supor que o pensamento número 1
foi um pensamento disfuncional automático, né? O pensamento automático acontece toda hora você está pensando. Aconteceu uma situação, você está pensando automaticamente. Então, pensamento automático. Vamos supor que o pensamento número 1 foi um pensamento automático. Aí eu tenho que analisar esse pensamento e falar, cara, é um pensamento disfuncional, me fez sentir raiva, né? Foi um pensamento legal. E eu posso alternar ele para o pensamento número 3. Nossa, que difícil isso, Charlie. Parece difícil, mas tudo isso é um exercício. Você acha fácil, chefe, fazer isso, mudar a chavinha? É complicado. É difícil, Eu acho que eu né? mudo a chavinha. Você muda? Eu vou explicar depois. Sim, mas isso daí é treino, Gente, Quanto mais Fica você fácil. treinar, menos você se ofende, a inteligência emocional fica em mais evidência, é isso, né? Então você tem que treinar isso. Treinar o seu pensamento automático, né? Saber analisar ele e, se ele é um pensamento disfuncional, arrumar outro pensamento naquele momento. buscar a luz. Tipo Esse isso. seria o termo, né? Ó, Olhar quando pra ele falou, cima. vamos pôr esse pensamento, quando se fala em situação de ansiedade que ele quis dizer, essa ansiedade nesse momento que ele falou que encontra um amigo, mas tem ansiedade de você comer demais, você rir demais, você chorar, tem vários tipos de ansiedade. Acordar tarde. ou É, dormir tem muito tarde. como o estresse também. Hoje o que tem de gente estressado Sim. no mundo, né? Nem só no Brasil, está demais. Então a população cada vez está se estressando rápido, ficando mais nervoso rápido, mais enraivado rápido, e estão ficando assim. Agora, como ele falou agora, vamos por que é um negócio meio complicado, mas você enrola e desenrola ao mesmo tempo. Isso eu digo porque eu sei. Era jovem, até esse tempo para cá, eu guardava rancor, eu guardava raiva. E eu aprendi com 3 pessoas que eu aprendi, chama-se com Valdeci Claudino, Nassi Fares, e a dona que era a coordenadora da Taurus, Dona Lourdes. São essas 3 pessoas que me ensinam um pouco. Contar até 3, contar até 10, contar até 5, suspirar. Porque é o seguinte, hoje já nesse instante eu acabo de discutir com o Cássio, nesse minutinho, um exemplo meu, eu acabo de discutir com o Cássio. Puta, eu falo muito pro cara, desabafei o que tinha por dentro, tudo, com o Cássio. Cara, se der 10 minutos, ou 20 ou 30 minutos, é muito pra mim. Pra mim daqui a pouco. E aí, Cássio, vamos tomar um café, vamos tomar água. Esquece, eu tava nervoso, estressado, esquece isso aí. Então, a coisa enrola e desenrola ao mesmo tempo, mas precisa ter paciência, treino, né? ter o treino, como o Shelly falou, precisa ter o treino. Eu acho que eu tive bastante treino com o Nassi Fares. Não foi nem com o Valdeci. Esse daí foi com o Nassi Fares. Entendeu? O cara tá revoltado e ao mesmo tempo ele ficar mais calmo. Até outro dia ainda tinha isso, agora eu já estou mais calmo. Outro dia a gente pegava uns arranques aqui, eu com meus assessores aqui, minhas assessoras, agora está bem melhor, hoje eu me zango 10 minutinhos, eu estou livre. Eu vejo Eu estou livre de tudo, mas sai alguma coisa tudo. que na hora dá aquele impacto. Dá aquele mas impacto. depois ele... Opa, mas peraí, vamos Dá vamos aquele rever impacto isso em mim, daqui a pouco sai tudo. Se livra, meu corpo se livra de tudo. Então, eu estou aprendendo isso. E também aprendendo com o Shelly, que o Shelly, como psicólogo, de vez em quando, está lá dando umas aulas e falando pra gente. Ó, sopra, pensa. Conta até 10 aí, vai estar muito estressado. Então, vai o dar uma TCC é tacadica. sobre Então, isso, é sobre virar essa chavinha que às vezes a Então, gente esquece de usar, né? O Cássio tem uma explicação boa também. eu vou lá, eu chego em casa, eu chego, puta, hoje no dia não foi bom, eu tô puto com o fulano de tal, com o fulano de tal, Shelly. Vai. Respira. Calma, respira aí. Porque cheira Isso aí a é florzinha, passageiro. sopra Isso é o passageiro, a passa velhinha. fazendo. Então, Cássio, já que ele falou que você explica melhor, então é até melhor porque a gente vai pegar uma aula de vocês, como o nosso público tá Como que o escutando e TCC pegando a aula de vocês aí, hein? Como usar o TCC a nosso Claro. favor. Assim, melhor eu não sei se melhor, porque cada explicação aqui tá uma melhor que a outra. Eu digo que a psicologia ela tá passando por uma transformação legal, porque as pessoas estão conhecendo. Já respondeu. Não fica mais algo místico como era muito antigamente, né? Então, Um tabu, né? Isso, graças à informação, as pessoas estão conhecendo mais, trazendo cada vez melhores perguntas. E assim, um primeiro ponto que é bem legal aí é a questão a gente falar da redução da patologização, ou seja, tenho ansiedade. A gente recebe muito isso. Pessoal, eu tô com ansiedade. E a pessoa estranha porque a gente fala, que bom. Como assim, que bom? Que bom porque é sinal que você está vivo, teus sistemas estão funcionando bem, né? Uma reação normal. Já foi enquadrado como uma emoção, assim como raiva, felicidade, né? Agora vamos falar sobre quanta ansiedade está ocorrendo e o que ela está te causando. Daí a pessoa geralmente traz ali um contexto, né?
Ou seja, um contexto em que ela está tendo uma perda de oportunidades por excesso de ansiedade, não consegue passar numa entrevista de emprego. O RH vê que ela travou, não, lógico, não são todos, hoje a gente tem um RH mais humanizado, acredito. Sim. Mas antes era o quê? A pessoa travou. Não, tudo bem, descarta. Daí a pessoa perde o emprego ou não consegue falar em Muito público. legal isso aí, ó. Tá vendo? A gente não sabe das coisas, né? E tem que identificar mesmo. E assim, por que não teve mais tempo? Porque o RH tem que correr, porque fulano tem que enviar a documentação. Tudo bem, a gente sabe que existe uma demanda documental, burocrática, mas assim, existe um ser humano ali. Né? Um ser humano que tem um contexto que está ali ocorrendo a todo momento, não tem um botão de apertar e parar tudo. E assim, da gente falar de quanto de ansiedade que é uma patologia ou não, né? Quanto que aquilo é maléfico para o sujeito. De repente, um sujeito que por ansiedade vai precisar de um atestado. Por quê? Porque ele não vai conseguir ter bem-estar, um aproveitamento, nem vai conseguir produzir. Vai ser bom para ninguém. É possível hoje a OMS tem esse CID aí de ansiedade? Tem. Hoje em dia tem? Nós temos aí as questões de ansiedade, tem a ansiedade generalizada, né? Ou específicas a determinadas questões. No DSM também, que é o nosso paralelo ao CID. Então, tem muito enquadramento hoje que não era feito antes. E muito disso foi criado aí nos últimos 4, 5 anos. Né? É recente. A pandemia trouxe um divisor de águas aí. Terrível, nunca vou dizer, foi bom para, não. Mas ela trouxe aí uma evidência, um quadro, uma evidência muito forte sobre o quadro de mudanças que precisa ser feito, né? Seja das leis observarem mais a questão da saúde mental, a própria dinâmica de funcionamento das empresas, o retorno do home office foi muito traumático para muitas pessoas. Né? Tá. A própria aplicação do home office, ter que ficar em casa, gerou uma mudança, né, psíquica nas pessoas, né? Porque até aí nunca houve isso antes na história, né? Então, hoje, e esse modelo acabou sendo adotado porque muitas pessoas apresentaram melhora de desenvolvimento, de entrega, né, de compromisso no home office. Já outras não, preferem ficar no... Então, até isso tem que ser balanceado, porque as empresas aí que adotam esses dois modelos têm que balancear entre as duas equipes, né? Isso. Uma que se sente melhor no presencial, outra no home, e aí vai atendendo conforme for a entrega melhor, né, do funcionário. Aqui no sindicato, aqui nós temos um RH bastante humanizado, e aqui se fala muito sobre isso, né, sobre humanizar-se as relações de trabalho. O presidente Milton defende muito isso, né? Inclusive ele conversa muito com a gente sobre a importância, né, de buscar o psicólogo. O próprio sindicato oferece aos comerciários atendimento com psicólogo, né, com desconto, tanto para os associados quanto para os dependentes. Sim. Então, é muito importante que haja esse olhar das empresas também, que a empresa mande o funcionário lá. O empresário agora do comércio que está ouvindo a gente aqui, se identificar algum transtorno de saúde mental do trabalhador, pode mandar para o sindicato, né, presidente? Já pode procurar, sim, pode procurar o nosso sindicato e procurar a partir do dia 1º. Nós vamos ter 3 salas no nosso centro de benefício, atendendo o público, e realmente nós temos uma parceria grande com a Equilíbrio, onde eles nos ajudam muito, nossos comerciários, isso é muito importante. Mas falar em doença mental, saúde mental, eu gostaria de perguntar para o Sherly, e o Cássio pode complementar, é o seguinte, antigamente, como a gente falou no começo, a doença já existia, a gente só não sabia ou não procurava fazer os exames. Mas hoje parece que tem mais gente com problemas mentais, com saúde mental. Isso vem mais de que dos problemas familiares, dos problemas no trabalho ou com alimentação? Tem a ver alguma coisa com alimentação também? Eu acho que tem a ver com muita coisa, né? Se a gente for ver como que é a vida do ser humano hoje em dia, né? Então a gente está sempre acelerado. Sempre a atualidade, né? E aquela rotina acelerada, sempre atrás de informação, né? Hoje em dia a TDAH está muito em alta, né? Falam muito de TDAH. Mas se a gente pegar, tem pessoas que não estão conseguindo se concentrar, que também não sai do celular, né? A gente tem uma pressão hoje em dia que a gente tem que produzir. A gente tem que produzir, a gente tem que ficar rico, a gente tem que isso. Aqui no Brasil tem uma questão de insegurança, né? Segurança financeira.
Então, o brasileiro, ele quer ser rico, né? Quer sempre é o desejo. Vida, né? Sempre é o desejo do brasileiro, é ser rico. Eu quero ser rico, quero ser rico. E isso gera muita coisa, né? Fora isso também, hoje em dia se fala mais sobre saúde mental, que é uma coisa boa. A gente não guarda mais pra gente, né? A gente geralmente tá falando com alguém da família, né? E tá indo procurar ajuda também. Né? Antigamente não ia procurar ajuda. Né? Então, acho que tá mudando muita coisa. Tá mudando muita coisa. Eu falei de alimentação porque hoje a gente vê que o pessoal não tem muito tempo para comer no restaurante ou comer com a comidinha da casa da mãe dele ou da esposa dele. E a gente vê as pessoas comendo muita fritura, muitas comida embalada. E eu acho que realmente é processado. Essas comidas que realmente eu não sei se realmente também ajuda a ter problema que seja intestinal como seja mental. O que você me diz aí, Cássio? É excelente essa pergunta, porque existe muito estudo que está sendo realizado agora em função de entender a ligação entre a própria alimentação. Tem artigos que até citam, né, no próprio título, a questão da nutrição psiquiátrica. Né? Tem um artigo, inclusive, acho que da Nature, que tem esses dois elementos no título. E ele fala justamente sobre isso, né? Interessante, né? Saber sobre isso, né? Porque é o que a gente come, né? Exatamente. E assim, hoje em dia a gente tem acesso a muitos alimentos com composições que a gente não tinha antes. E o intestino, ele tem uma função muito conectada, né, ao cérebro, às funções cerebrais. Por exemplo, predominantemente, tem uma produção muito importante de serotonina ali na parte intestinal. Claro, não vou saber explicar os mecanismos, não é muito minha área. Não é minha área, aliás. Porém, já se sabe que a saúde do intestino tem uma ligação muito forte com a questão serotoninérgica no cérebro. Cerebral. E a serotonina, ela tem aí uma correlação bem importante com a questão do bem-estar, né? Muito se fala sobre felicidade, mas seria mais sensato dizer com a sensação de sentir-se seguro, né? Sentir-se tranquilo. E quando a gente fala dos principais remédios para combater a ansiedade, a gente fala do quê? Inibidores de recaptação de serotonina, que são eficazes nessa parte. Para quê? Tem tudo a ver, né? Então, a química que entra no corpo pode alterar uma química que é responsável pela saúde mental. Perfeito. Aí tá tudo ligado, né? Outra coisa que eu queria saber de vocês dois é o seguinte, é porque eu como administrador, que eu administro empresa há muito tempo e hoje eu considero um bom administrador, eu não sei, mas eu acredito que eu seja um bom administrador, que eu administro o sindicato aqui. O sindicato tem 63 pessoas e tem mais de 30 mil comerciários por aí. Se o cara não fizer uma boa gestão, ele cai fora. E eu vejo muitas coisas que eu me deu vontade de perguntar agora para vocês. Isso também eu acredito que gera alguma coisa sobre a doença, a saúde mental das pessoas. Tem umas pessoas que realmente a gente percebe que tem dificuldade com a própria vida deles. E outros, eles são mais aquelas pessoas que sempre é positiva. Parece que eles vivem melhor e conseguem algumas coisas mais para lá dele. Porque tem as pessoas que é positivo. Então que você fala, não, eu vou conseguir, vou fazer isso. E tem aquelas pessoas que a gente fala, eu como administrador daqui, já passou muito por mim, pessoas que chegam e falam, a gente pede uma coisa que você consegue e o outro já não consegue. Não, eu não consigo fazer. Ah, não dá para fazer. Isso você não falou que eu tinha que fazer. Então, a gente percebe umas pessoas que é mais negativa do que outras pessoas. Afeta alguma coisa sobre a saúde mental, sobre isso aí? Porque ele, tanto de ser negativo, né, atrai alguma coisa, ou acontece futuramente alguma coisa para essa pessoa, de tanto ele ser negativo? Vamos ver, eu tenho uma capacidade de síntese um pouquinho ruim. Eu vou sintetizando. Já quer começar essa parte? Acho que é aquele lance do se boicotar, né? Algumas pessoas se boicotam, outras se dão oportunidades, né? Entendi. Eu entendo assim também que cada um tem o seu perfil, né? Se a gente fala sobre perfil psicológico, né? E tem umas coisas que definem isso também, né? O ambiente que você cresceu, né? Como que você foi tratado, né? Se você foi inseguro, se você não foi. Né? Então, existe um histórico ali, né? Também tem a questão genética, né? Que às vezes o filho parece com o pai, né? Vamos falar que tem muito disso também, né? Mas é claro, né? Se a pessoa
ela cresceu num ambiente onde ela tinha tudo para se desenvolver. Uma outra que cresceu num ambiente que ela não conseguia desenvolver tanto. Pode ser que a pessoa que se desenvolveu melhor tenha menos problemas de saúde mental. Você fala sobre estímulos. Sim. Agora, outra pessoa que não foi estimulada, nem nada, né? E que nem ele falou assim, pessimista, tá sempre pensando negativo, Às né? vezes é criação. Com certeza ali ela vai precisar muito mais de um psicólogo do que a outra pessoa que foi. Tinha uma pediatra que dizia o seguinte: quando seu filho está brincando com um brinquedo, deixa ele brincar. Sim. Não fica, filho, a pecinha é aqui, encaixa aqui. Você faz tudo por ele. Sim. Então, ele, além de ele perder a concentração, ele não desenvolve aquela habilidade que ele está tentando desenvolver. Então, eu acho que desde a primeira infância, os pais são muito responsáveis por isso, né? Você deixa o seu filho desenvolver, você faz tudo por ele, né? Então, e aí ele vai se tornar um adulto que tem essa limitação, nem não é culpa dele, né? É o jeito que ele aprendeu. A psicologia pode ajudar nesse sentido? Sem dúvida. De quebrar essas limitações? Sem dúvida. E assim, trazendo um outro... Sobre essa questão ainda, né, que é bem interessante, eu acho que vai ligar as duas perguntas, olhando pelo olhar da TCC, no caso. Tá. O que a gente olha nessa questão de ser negativo ou mais positivo? Como que funciona, como é que a gente vê um pouco, qual que é o nosso olhar sobre o processo, até o comportamento do ser humano? Pensamentos geram emoções. Emoções geram sensações fisiológicas que movimentam a gente para quê? Para agir, para um determinado comportamento. É claro, não exatamente nessa ordem sempre, mas tende a ser muito parecido. Quando a gente vai diante de uma situação, por exemplo, a gente acordou de manhã. Digamos que a gente pega ali o óculos, vamos pegar duas cores, uma lente fria, uma cor azul, digamos, que seria o negativo, e o amarelo positivo, uma ilustração. Digamos que eu acordo de manhã e chuto lá o banquinho. Aí digamos que a minha lente já fica azul. Daí eu vou começar a olhar o mundo de que cor? Azul. Eu vou olhar para quê? Para o fulano que está azul, ciclano está azul, está tudo negativo. Né? Aí eu já começo a ver o quê? Sempre a metade azul, a metade negativa daquilo. Né? Então, quando a gente vê algo por um viés negativo, ou seja, por uma visão mais negativizada, a gente vai ver o quê? Para que eu vou fazer isso? Aí, se eu já penso nisso, minha dopamina no cérebro... Já cai lá embaixo. E dopamina é o quê? É uma motivação. Já destrói. Ela faz esse vínculo entre o eu precisar fazer, eu sentir que precisa fazer, e o fazer. Entendi. Ô, Cássio, eu tenho uma pergunta boa para vocês, mas antes eu vou falar, eu fiz essa pergunta para vocês porque realmente nós somos 3 irmãos homens e uma irmã que a gente criou. Meu pai criou e nós acabamos de criar, ficou 3 irmãos homens e uma mulher. Certo. E nunca eu falei que eu sou mais inteligente do que meus irmãos, nunca falei que eu sou melhor do que eles, mas sempre, o próprio meus irmãos fala que eu sempre me destacava. Falava que eu não queria trabalhar no pesado, mas eu queria ficar bem de condição. Sim. Astuto. O mais astuto da família. Exatamente. Então, tudo que o pai mandava os 3 fazer, eu falava que eu sabia fazer. Sim. Não, isso aqui eu quero fazer, isso aqui eu sei saber. Só que tinha algumas coisas que eu falava, não, isso aqui eu sei fazer, mas eu não vou fazer. Isso aqui eu não vou fazer. Então, você manda o Carlito fazer e o Zezito fazer. Carlitos e Agora, Zezito são os 2 irmãos dele, hein, gente? Para ele, para mim, porra, Milton, tudo você é bom para fazer, tudo você vai na frente, você quer ser o melhor, você quer ser rico, você quer mandar. E eu tentava mandar os meus irmãos. Eu ficava porque ele achava que eu era muito positivo das coisas que eu fazia. E tinha alguns deles lá que já falavam que não conseguia fazer. Eu não consigo fazer. Pai, manda o Milton, eu não consigo fazer. Pai, manda o Milton, eu não sei fazer. E o pai chicotava. Mas ele chicotava para os outros também se empolgar. E eu sempre falava, quando eu crescer, completar 18 anos, eu vou embora para São Paulo para ganhar. Porque quem é do Nordeste, imagina isso. Quem vem para São Paulo ganha dinheiro para ajudar o pai e a mãe. Porque nós fomos de família simples, família pobre. E eu sempre falava, o pequenininho você vai ver, pai, você vai ver, na hora que eu crescer, eu vou embora para São Paulo e vou ganhar dinheiro para ajudar vocês. Mesmo chorando, zangado, apanhando, eu falava isso, né? E a mãe falava, Deus te ajude, minha filha. Mas aí o próprio pai falava, meu filho, nós não tem condição de mandar você para São Paulo, nós não tem condição. E nesses negócios eu percebi do meu pai ser muito negativo nessas
parte que não podia fazer, não era profissional, não era nisso. O meu pai faleceu pobre, aonde seria 3 irmãos, 4 irmãos. Os outros, tudo uns melhor de condição, outro rico, outro mais rico. E o meu pai, eu fiquei pensando, pô, de tanto meu pai ser negativo, meu pai morreu pobre. E já os outros, como era positivo, como o Thierme, o cara virou vereador, virou delegado da cidade e ficou bem de condição. Para ele lá era rico. E eu ficava pensando nisso desde pequenininho. Eu falei, caramba, meu pai pensa negativo. Pai, não pensa nisso não, pai. Vamos enricar, vamos para Teresina, que nós morávamos em Barras. De Barras fomos para Teresina. Em Teresina que compramos uma casa melhorzinha, depois compramos outra melhorzinha. E eu, de pequenininho, já ficava com isso, pensando positivo, sempre positivo. Primeiro, quem andou de bicicleta foi eu. Os outros caíam, levava tombo e eu vou andar, andei de bicicleta. Primeiro, quem aprendeu a dirigir foi eu. Tudo eu era o primeiro a fazer e depois os outros iam na correntinha, pensando negativo e eu botava para cima. Então, aí eu falei, pô, na hora que eu completar 18, no outro dia eu viajo. E assim eu fiz. Eu completei 18 anos, eu comecei a viajar o Brasil todo, onde eu andei 16 estados do Brasil e andei 3 países. Furando os barrancos sem saber falar, sem saber me comunicar, com documento ou sem documento, eu furava. Então, fui muito positivo na minha vida, como ainda hoje eu sou positivo. Quando eu entro numa empresa, eu visto a camisa de qualquer jeito. Eu já penso logo que eu vou chegar em primeiro lugar. Então, sempre eu estou pensando isso. Estou na empresa, eu vou ser em primeiro lugar. Ah, o cara vende tanto, eu não quero nem saber, eu vou vender mais do que ele. Ah, o cara, não sei, eu vou fazer melhor do que ele. Sempre eu estou pensando assim. E eu acho que realmente quando a pessoa parte para o lado negativo, eu acho que dificulta muitas coisas para a pessoa. Ele, em vez de ir para frente, ele vai para trás. Não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Ah, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque não tenho condição. Então, porque eu não sei, porque eu não aprendi. Pô, tenta aprender. Então, por isso que eu digo que eu acho que a pessoa ser muito negativa, acho que atrapalha até a mente dele e chega a ter problema mental, na saúde mental dele. Ele vai ter problema de gastrite, problema de depressão, problema de ansiedade, porque não conseguiu fazer, porque não se meteu a fazer. O cara nunca tentou fazer uma coisa. Como é que ele vai saber que não vai conseguir fazer? Então, ele tem que tentar para saber. Tenta a primeira, segunda, terceira e vai. Então, por isso que eu fiz isso, porque eu lembrei do meu passado, do tempo que eu era criança, até chegar outro dia, mais ou menos, eu tive pensando isso, por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. Eu acho que é muito importante isso, pessoa que está nos escutando, para eles pensar sempre positivo na vida deles e deixar a negatividade para trás. Isso é que o Charlie explicou, de pensamentos geram sentimentos. Então, você pensa primeiro e sente depois. O pensamento negativo levaria à derrota, como o presidente explicou, porque ele acredita naquilo, né? Ele acredita que ele não sabe fazer, que ele não pode, que ele não quer, e aquilo vai levando ele para a derrota. Essa questão do o que geram sentimentos, geram emoções, e não é unidirecional. Então, mesmo a sensação fisiológica, eu posso sentir o corpo agitado por conta de um café e ficar ansioso, porque o corpo entende isso, ou vice-versa, né? Entendi. Então, e muitas pessoas que a gente vê, elas, diante de sentimentos ou emoções que elas não reconhecem, às vezes sentir bem é um estado que pode ser aversivo para alguém. Ou como às vezes episódios muito tristes que a gente vê pessoas que sofreram relações abusivas e quando tem uma relação boa elas se sentem perdidas. Culpada, né? Ou culpa, ou não pela relação fazer mal a ela, mas pela visão que ela tem, né? Entendi. E por nunca ter passado por aquilo. Entendi. Que tranquilidade é essa, né? Então, muita coisa, vocês estão falando que muita coisa pode influenciar na saúde mental das pessoas. Então, são as coisas que eu escolho acreditar, né? O meio que me faz acreditar naquilo, o que eu escolho comer e o modo de vida como eu fui criado, o que eu aprendi a ser, né? E aí nós tivemos agora essa nova regra aí de proibir os celulares nas escolas, né, presidente? O presidente estava comentando comigo sobre isso, que ele achou importante e que para ele também é um desafio, né, chefe? Porque eu vi o Charlie falando no começo aí sobre o celular, que o celular realmente está traindo muita doença, está dando cegueira, está dando problema mental nas pessoas, a saúde mental das pessoas está afetando o celular. Nas crianças. E agora veio os nossos políticos, os ministros, e fizeram um AUE imediato e fizeram a proibição de celular na escola. Teve uma lei, o que o Charlie me diz sobre isso? É assim, o celular, ele pode ser uma coisa muito boa, mas também pode ser uma coisa muito ruim, né?
É uma faca de 2 gumes. Sim. Tem que saber usar, né? Então, Esse se é a o pessoa ponto. não souber usar, ela pode se prejudicar. Né? Uhum. Então, de manhã, na hora que você acorda, você pode se sabotar. Você acorda de manhã, rede social. Vai Tá? pra rede social. E vai lá. Perde meia hora, 40 minutos. E chega até atrasado no trabalho. No trabalho, na escola, né? Mas também tem muita informação ali. Uma pessoa pode fazer um curso pelo celular. Sim. Pode Os trabalhar pelo podcasts, né? celular. Ouvir podcast. Sim, exatamente. É. Então, pode ser bem prejudicial e também pode ajudar bastante. Na escola, eu imagino que as crianças, os adolescentes ainda não têm a maturidade de enxergar isso, né? De enxergar que pode ser uma coisa benéfica. Né? Porque elas estão muito envolvidas ali, muito, acho que em rede social, principalmente. Distrai muito, Rede né? social e jogos, né? Então, a rede social é pior que o jogo. O jogo, vamos falar que é uma coisa ruim, porque acaba desenvolvendo muita coisa também na criança. Sim. Né? A criança que está lá, está jogando, o cérebro está desenvolvendo. Tá trabalhando o Tá cérebro. trabalhando bastante. Entendeu? Vamos supor que está treinando o cérebro, né? Então, é o músculo. A gente treina lendo, a gente treina jogando, resolvendo desafios. Então, é assim. Para você acha que foi bom essa lei agora que os políticos fizeram para proibir as crianças na escola? Eu achei que foi boa. Até um tempo atrás, né, eu percebi que eles estavam trabalhando até com o celular dentro da escola. Aparentemente era algo legal, né? É que divide opiniões, né? Sim. Porque dá para pesquisar, mas aí tem aluno que fica lá na rede social, Só que tem a questão da maturidade, né? Se você for ver, se o adolescente está lá e está prejudicando, então é ruim. acho que foi uma coisa boa que fizeram. Né? Porque aí generaliza, né? Todo mundo. Faz todo mundo focar no professor. E aí não tem desculpa. Como né? ele falou que quando veio o celular era de grande importância para o público, tanto para todos, quem tivesse condição de criança até o adulto, senhores de idade, também concordo. Mas a gente percebeu que o celular de outro tempo para cá escancarou. Se tivesse alguma coisa que fosse travasse alguma coisa para as crianças, que o celular não sabe quem é que está usando por trás, se é uma criança, um adulto, alguma coisa. Isso. A gente sabe que hoje tem tudo no celular. E o celular realmente ele está levando para mau caminho algumas coisas. Uma criança pode entrar no celular e ver qualquer tipo de filme que ele quiser. Sim. Acho que você entendeu o que quis falar. Perfeito. Pode ver qualquer coisa que está no celular. Então a gente abre o celular e a gente puxa alguma coisa, parece que ele está escutando a gente. Já manda 10, 3, 4, 10 informações imediatas. Se você quer ir lá para o lado do céu, você vê o céu. Se quer ir lá para o lado do inferno, você vê o inferno. O que você vê de coisa de ruim nesse celular, escandalosa, não tá, cara. É uma coisa fora de sério. Total. Então, eu, no meu ponto de vista, eu achei que foi 100% ódio proibir as crianças, que as crianças não têm maturidade, como falou o Shelley, de ainda pegar um celular e ouvir. A gente dá o celular para uma criança, para o filho, para o neto, a gente dá tudo bem, mas aí ele não tem o horário dele ficar 1 hora só no telefone, a gente não sabe que eles podem entrar, e a gente, vamos supor, pode estar aqui entrando uma coisa boa, mas daqui entrando uma coisa ruim. Tem cada filme ruim que eles colocam lá, porque hoje eles não querem nem saber se a pessoa pode ficar bem ou pode ficar mal, eles querem saber de ganhar dinheiro. O que você acha, concorda com isso? O que você acha disso aí? Totalmente. Partindo do básico, né? Eu sempre volto na história, né? Não tem jeito. Mas assim, se a gente voltar a 4.000 anos atrás, menos, 1.000 anos atrás, a gente estava fazendo o quê? O que a humanidade estava fazendo? Estava ali construindo, posso estar errado, mas assim, castelo, estava lá fazendo fogo, enfim, tentando sobreviver a cada dia. Então isso era o foco. E não se tinha nada parecido com essa tecnologia que a gente tem hoje na palma da mão. Então, e assim, esses 1.000, 2.000 anos, para uma questão evolutiva é nada. O cérebro como a gente tem hoje, ele tem em torno de 300.000 anos, digamos assim, uma média disso. Então, assim, ele não está adaptado para esse grande volume de mudança que a gente tem agora. E quando a gente pega, por exemplo, lá na escola, você tem que manter o foco num assunto ali. Olhar para o professor, prestar atenção. Vamos pegar uma matéria-chave, matemática. Desenvolver a nossa capacidade de raciocínio lógico, digamos. É algo massivo, é chato, você tem que praticar. Você vai errar muito. Entra a questão de como o erro, né, pode desencadear a coisa. Mas, enfim, isso aí já é um grande assunto. Mas você tem aquela lousa... o professor ali que tem que
E explicando, chamando atenção, ser atrativo. Né? Ser atrativo. Gente, tem como competir com algo? Com o YouTube? Com plataformas dá, né? Que você tem um investimento ali de 2 bilhões por mês, é um número absurdo. Quem é o professor de matemática, né, perto do YouTube? A gente não tem. Eu imagino que o celular seria uma coisa assim como a gente falou da faca. É uma faca de 2 gumes. Exato. Ele é ruim, e é bom. Principalmente para nossas crianças. Isso. Mas ele é uma ferramenta que você tem para ganhar dinheiro. Claro. Para saber notícia rápido. Isso. Para negociar. Esse celular é bom para negociar, é bom para notícia, né? para se comunicar. Sem dúvida. E bom para ganhar dinheiro. Mas nem toda pessoa tem a mentalidade de pensar que o celular que ele tem é bom para ganhar dinheiro, é bom para negociar e bom para se comunicar. Não. Então ele já entra e vai procurando coisa, e vai fuçando, e vai entrando, e vai entrando, e vai olhando, e vai vendo coisas que realmente eu acho que não é importante para o ser humano e principalmente para a criança. Os adolescentes, né? E quem vai no celular não vai para ficar olhando, fazendo continha na calculadora, coisa assim. A maior parte do uso está vinculado ao quê? A rede social. É terrível. Então, a chave é saber usar. Sabendo usar, que Exatamente. mal faz, né? Gente, o papo tá ótimo. Presidente, o papo tá bom. Dava mais uns 3 podcasts desse assunto aqui, né? É um papo. Mas a gente tem Vamos falar só sobre tempo celular, limitado. dá pra falar um monte de Só de celular dá uns 5 podcasts, né? Sim, totalmente. Você falasse aí sobre como a população, os comerciários pode localizar e pode encontrar os psicólogos da Equilíbrio. Antes eu queria saber se eles têm alguma mensagem, algum recado, alguma dica para as pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo aqui, sobre saúde mental, né? A gente estava falando que a gente começou falando sobre terapia, coisa de louco, né? E tudo mais, que antigamente se falavam isso. Mas se a gente analisar os resultados da terapia, né, a gente pode concluir que louco é quem não faz terapia. Né? Olha que legal. É isso aí. A mensagem. Louco é quem fica fora da análise, né? Exatamente. Cássio, tem algum recado para passar? Tenham atenção ao que acontece em si. Olhem para si, olhem para o espelho, sintam o que está acontecendo aqui dentro. Não ignorem, não fala que é bobagem. Parem 1 minuto, peguem 1 minuto, 2, 3 minutos por dia, mas parem e percebam o que está acontecendo em si. Tenham essa atenção para si. Conheçam-se, né? Conheçam-se. Muita gente não se conhece. Exato. Então o recado que você está mandando é que as pessoas se conheçam melhor. Isso. Se olhe para dentro e para fora de você mesmo. Perfeito. Em vez de estar acontecendo alguma coisa com você mesmo, procure um psicólogo mais próximo de você ou que seja da sua confiança. Exato. É isso? Presidente, tem algum recado? Quer agradecer alguém? Eu quero agradecer a presença dos dois. Realmente, para mim, foi muito satisfatório, foi muito bom ter vocês aqui comigo, aqui no nosso Pode Sim. Isso para a gente foi muito importante. Quero deixar o convite aqui para outras vezes, se comparecer novamente. Isso aqui, a gente falar de saúde mental e falar do nosso público, para mim, é muito importante. Isso aqui, realmente, sempre que tiver uma pessoa que venha falar sobre saúde mental, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre, vamos supor, popularidade no total, no pânico, transtorno, isso aqui é coisa que realmente a gente é bom. Se pudesse falar todo dia, todos os dias, essa era importante para mim, para o meu público e para toda a população de Jundiaí e região. Isso aqui é importante. Obrigado pela presença de vocês e foi um bate-papo muito bom, que muita gente vai saber o que não sabia. Isso realmente é bem legal. Se você Agradecemos o convite também. Muito obrigado, foi uma honra. Estejam convidados para participar quando quiserem, viu? Se tiver algum assunto aí de interesse aí que quiserem falar, o convite já está feito, estendido para vocês. Sim, até quem estiver assistindo o podcast aí, quiser dar sugestão de temas, estamos abertos. É isso aí. Gente, quem quiser saber mais sobre o assunto, a Clínica Equilíbrio nas redes sociais, Instagram e Facebook é @Equilibrium, Equilibrium em latim, né? Equilibrium PSC, de psicologia. Temos aí também as redes do Dr. Cássio, desculpa pelo doutor, não sei se você gosta, é @Cássio Ieda, com Y, cassioieda.psicólogo. E temos também na clínica a doutora Ariana, que não pôde estar com a gente hoje, mas que também faz parte aí do grupo desses jovens maravilhosos. Ela também é incrível, maravilhosa. Ela está no @psicóloga Jundiaí. É muito popular nas redes sociais ela também, né? Vive postando coisas maravilhosas.
E aí eu agradeço a presença de vocês, quero deixar aí o convite aberto e pedir para que todos os comerciários que se sentirem identificarem algum problema de saúde mental, que venham até o sindicato, falem conosco, procurem nosso atendimento, que nós estamos aqui para acolher a todos. Tem algum telefone central? Telefone? Não, por enquanto. Mas no próximo mês eles já vão atender aqui na Rua Prudente de Moraes, números. Olha aí, 712, novidade. 712, né? Nós vamos ter, então, aqui em primeira mão notícia quentinha para vocês. O presidente Milton está falando aqui que essas duas riquezas maravilhosas, jovens maravilhosos, 3 riquezas maravilhosas, estarão à disposição dos comerciários de Jundiaí região, na Rua Prudente de Moraes, número 712, no Centro de Benefícios do Sindicato. Muito bom ter vocês e com certeza eu vou passar lá, viu? Pelo menos uma vez por semana. Tá bom? Obrigada. Esse foi o Pod 5 Milton de Araújo, mais um programa dos 5 comerciários de Jundiaí região. Eu fico por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau.